Bom dia, hoje eu estou trazendo mais uma mensagem do livro Café com Deus Pai, e hoje eu tenho a presença especial da Anéia Grobério, né, que veio me ajudar aqui a trazer essa mensagem de Deus aqui para você. Tipo assim, ela é uma das principais pessoas assim que me motivaram a fazer isso aqui, porque ela que me deu o livro de presente. Então, e foi bem na virada do ano ela me deu o livro de presente, aí eu senti assim do coração de estar fazendo, vou fazer meu devocional e vou gravar assim. E no início foi difícil para você conseguir tempo para estar fazendo. Eu fiquei até um período sem fazer, depois voltei de novo. Mas acho que para mim está sendo muito bom assim fazer dessa forma, porque além de você ler e você explicar, você aprende muito. E eu acho que primeiro quem ganha é quem está falando, né, a palavra de Deus. Assim, eu acho que a primeira pessoa que é abençoada por ela. Quiser falar alguma coisa? É verdade. Bom dia a todos, né? E eu fico muito feliz. Fiquei muito feliz quando eu comecei a ver que o Janilton, o que Deus tem feito através da vida dele e através da minha vida, que de alguma forma abençoou ele com esse devocional, para que ele pudesse ter realmente esses momentos de encontro com o Pai a cada dia, né, para estar de alguma forma fortalecendo e abençoando a vida dele, diante de tantas demandas, né, que ele tem enfrentado junto com a sua família. E eu fico muito feliz de poder estar aqui também, participando com você desse lindo projeto no seu coração. Então, hoje o tema é Confie no Deus da provisão. Aí tem aqui Levíticos, capítulo 25, versículo 4. Mas no último ano na terra terá o sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeei as suas lavouras, nem apare as suas vinhas. Aqui ele fala assim, acho que hoje em dia a gente não tem tirado um tempo para Deus. Muita gente, na correria, nesse mundo digital, a gente não tem dedicado um tempo para Deus. Às vezes eu vejo assim, desses vídeos que eu gravo, pouca gente assiste, pouca gente assim, e às vezes a pessoa, não tem um tempo, ou às vezes a pessoa vê ali o início e não dá prosseguimento, porque é corrido. E até para fazer um devocional desse, eu acho que você não leva, acho que 5 minutos para ler aqui o que cada mensagem que ele tem por dia e durante 24 horas. E é importante você tirar esse tempo para Deus, para você se fortalecer, né, para as lutas que vêm no dia a dia. E aqui ele É fala ver- sobre essa questão. é verdade, Jai, sabe? E Deus tem falado muito isso aos nossos corações, porque nesse tempo Ele quer despertar as pessoas para isso. Porque quando ele escreve aqui, né? Aqui ele fala que no sétimo ano a terra terá um sábado de descanso. E aí a gente é remetido lá aos 10 mandamentos, né? Que Deus deu a Moisés ali quando tirou o povo da escravidão do Egito. E quando o povo era escravo no Egito, ele saiu de lá com a mentalidade de escravo. E a mentalidade de escravo leva as pessoas a trabalhar, 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 sabe? O povo, ele hoje, ele vive e é motivado por coisas, né? Conquistar coisas, fazer coisas, e foge totalmente o propósito de Deus para nossas vidas e o princípio que ele criou. E quando a gente quebra princípio, o princípio nos quebra, sabe? E nós fomos criados para ser humanos e não para fazer humanos. E a humanidade hoje, ela está no ativismo tremendo que tira deles o tempo para eles, né, para nós e também para Deus, né? Porque o que Deus quer nos ensinar ali no mandamento do sábado, sabe, é que a gente trabalha 6 dias e descansa
no sétimo, e um dia a gente descansa. E é interessante a gente abordar isso aqui, sabe, Jai? Por quê? Porque as pessoas não têm parado para respeitar esse princípio, sabe? E isso tem tirado o ser humano de toda a sua funcionalidade, de todo o seu verdadeiro propósito que ele foi criado, sabe? Por isso que nos Dez Mandamentos, se você for lá olhar, né, que depois Jesus resumiu em dois, né? Mas se você olhar, todos os 10 que Deus deu para Moisés são frases curtas, são palavras curtas, né? Amarás o Senhor Deus de todo o seu coração, depois não furtarás, não matarás, né? né? Quando ele chega no sábado, ele escreve um texto deste tamanho. Que ele fala: você vai tirar um sábado, você não vai fazer nada, sua mulher não vai fazer nada, seus filhos não vão fazer nada, seus servos não vão fazer nada, seus animais. Ou seja, você precisa respeitar esse princípio. O seu corpo precisa descansar, a sua mente precisa descansar. Você precisa ser renovado para você conseguir produzir. Sabe? Quando a gente respeita isso, a gente obedece um princípio. E é isso que diz aí na palavra-chave, né? Obediência gera recompensa. Então, enquanto nós humanos estamos nos tornando máquinas de fazer coisas, a gente está saindo do nosso posicionamento, do nosso propósito de ser que fomos criados, sabe? E é disso assim que é bem interessante a gente assim é, refletir mais sobre isso, sabe? Sobre essa importância. E a gente vive nesse mundo muito assim corrido, né? Às vezes uma loucura, acontece uma coisa, acontece outra, e as pessoas não param nem mesmo para relaxar, para descansar, assim. Às vezes o descanso dela é pegar um celular e ficar ali, que hoje é o que rouba mais tempo hoje em dia é o celular. Então, às vezes ficam horas ali no celular e não percebe que, É, que que tá ali, né, no celular e parece que é uma e hipnose, né? Aquilo ali hipnotiza você de tal forma que pode falar. não, o momento que ela está no celular poderia ser um momento que ela estivesse olhando para dentro dela, né? Como Isaías uma vez falou, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, sabe? As pessoas estão olhando para elas, as pessoas estão ali no celular olhando para a vida dos outros, né? É, Ali elas estão olhando para a vida de todo mundo e não conseguem olhar para elas, para dentro delas, para a casa delas, né? O interior delas, como está, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser cuidado também, né? Assim, porque de dentro para fora, sabe? A gente resolve tudo dentro da gente, e aí tudo externo, as coisas que estão por fora, vão se movendo de acordo com o que está aqui dentro, sabe? Porque quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. e às vezes o que está ali não é a verdadeira vida que a pessoa está vivendo, né? A pessoa mostra ali só as coisas boas. Eu vejo, tipo assim, pessoas passando por momentos difíceis, mas você olha ali no Instagram dela, tá ali ela bonita, feliz, como se estivesse vivendo, mas na verdade ela está na aprovação ali, mas tem vergonha de mostrar o que está passando ali, né? Eu vi É, muito isso. Vi uma moça mesmo que ela teve uma dificuldade na questão do filho dela, no nascimento do filho, e nasceu com uma síndrome, e ela não postou foto do filho, não postou nada do filho. Acabou que, tipo assim, ficou, de certa forma, com vergonha, né, daquela situação. Tipo assim, ali ela mostra o quê? Só coisas boas, ela feliz, ela alegre, mas a luta que ela tá tendo ali com o filho, acaba que, tipo assim, ela esconde e às vezes a pessoa que tá vendo a vida dela ali, a vida dela tá perfeita, tá maravilhosa, mas não é assim, né? O que as redes sociais mostram. Nessa perfeição de vida que todo mundo passa por momentos difíceis, independente de quem seja. Então vamos exato. dar... Uma coisa é, é
reconhecer, né, que está passando uma situação difícil, porém você ser grato sempre a Deus, sempre ter um olhar positivo diante da situação, sempre buscar em Deus, né, o conforto, a confiança, e sempre trazer à existência aquilo que não existe, sabe? Ter uma vida de esperança, né, de fé, de alegria no Senhor, independente das circunstâncias. Outra coisa é você ignorar isso, né, sem reconhecer, e viver realmente o mundo da fantasia, né? Como se você É. tivesse o País das Maravilhas, né? O mundo de Alice. Então, são coisas diferentes, sabe? Então, assim, você simplesmente maquiar a sua vida, ignorar, é, e viver de aparência realmente é muito complicado, porque as coisas ocultas, aquelas que ficam é, escondidas, nós cremos que elas ficam sob o poder das trevas. Então, quando você traz a luz, aí ela fica sob o poder da luz. E aí, então, as coisas ficam claras e tudo fica mais fácil de você enxergar e buscar a direção e se movimentar, né, para o propósito de Deus para nossas vidas. E aqui a palavra fala muito sobre isso, né? Sobre obediência, como você disse, né? Que ele fala assim que existem alguns princípios de Deus estabelece para reger o mundo físico. E nós precisamos estar atento a ele para que nós nos posicionemos em obediência a Deus e tenhamos cumprimento das suas promessas em nossas vidas. A provisão de Deus em nossa vida não é atrelada ao nosso esforço, mas nossa capacidade, nossas habilidades em si, mas sim na nossa postura, obediência e confiança no que ele determinou, né? Essa questão de É, obediência a Deus. Agora, uma coisa que esse dia eu estava vendo um vídeo e acho que foi até do Tiago, e ele falou bem assim, o cara, ela era ateu. Aí ele falou, você acha certo roubar? Você acha certo matar? Não acho. Mas onde veio isso? Da onde veio isso? Onde rege todas essas regras de comportamento veio da Bíblia. Mesmo você não acreditando em Deus, você está seguindo os mandamentos da Bíblia, porque são regras de conduta que todo mundo segue. Então, mesmo você não acreditando em Deus, você está seguindo o que a palavra de Deus tá dizendo ali para você. Tipo assim, e é isso, essa obediência que fala aqui, que ele está falando de Deus, é o resultado da gente prosperar, é o resultado da gente conseguir o que a gente almeja, né? Às vezes a gente fica ali naquela luta tentando com o braço, com a força, e de certa forma de maneiras corruptas, né? Muita gente usa maneiras mais fáceis e acaba quebrando a cara no final, né? Que não é uma postura assim que Deus determinou. e aí a gente vai para Salomão que diz, né? Tudo é correr atrás do vento. Quando chega lá na frente, né? Vai ver que de que adiantou, né? E é interessante esse ponto que você colocou, porque se você for olhar mesmo os mandamentos, né? A maioria, todos eles, as pessoas realmente elas têm temor daquilo, e aqueles que são cristãos, né, que têm princípios, sabe? Nós não estamos falando daqueles que têm uma disfunção, que são revoltados, né? Mas esses, eles respeitam a questão de não matar, de não roubar, de não desejar a mulher do próximo, né? Assim, às vezes, até muitos cristãos, evangélicos, né, é, respeitam muito a questão dos ídolos, né, de não se prostrar diante de ídolos hoje, né, e esquecem de respeitar esse que Deus disse que precisa parar para descansar, sabe? Tem que respeitar esse princípio. Nós precisamos respeitar esse mandamento. E isso é dia a dia, sabe? O descanso ele precisa ser diário,
né? Onde a gente tem um determinado horário para trabalhar, isso é lei, se você for para a CLT, você vai ver, né? Todos os direitos estão preservados lá para o trabalhador que trabalha as 48 horas semanais, 44 horas semanais, e precisa descansar, sabe? É respeitado durante o dia, que você precisa ter o período do descanso, né? No intervalo do almoço, é importante você respeitar a noite de descanso. Para quem trabalha um ano, você tem direito a 30 dias de descanso, né? Sim? É, E a Bíblia fala que nesse versículo aqui, fala sobre até a terra, gente, precisa descansar. E para quem planta e trabalha na cultura, sabe que a natureza, ela, se você respeitar isso na natureza, você colhe muito mais frutos do que se você ignorar isso e sacrificar a terra. Olha que lindo, sabe? Então, isso é princípio. E se ele não for respeitado, ou seja, se você não obedecer, aí a obediência gera uma recompensa positiva, mas a desobediência também vai gerar uma recompensa, só que negativa. Porque se você não respeita o seu corpo no descanso, aí você vai ter uma consequência negativa ali na frente, porque a conta vem, a fatura vem, ela chega. Uma hora ela chega, sabe? Então não adianta você sacrificar o seu corpo, às vezes, para conquistar coisas, e quando chega lá na frente, você não tem o físico, sabe? Alguém já disse, né? Que você vive a vida para conquistar coisas, depois perde as coisas para poder conquistar a sua vida de volta, né? Qualidade de vida, sabe? Então, assim, realmente isso é um princípio que as pessoas precisam cair essa ficha, sabe? E tentar entrar debaixo desse projeto de Deus, desse plano original de Deus que Deus estabeleceu, que Deus criou e que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Tem feito. se quiser ler essa parte aí do testemunho, Isso aqui, né, que ela fala, né? Permita-me compartilhar o testemunho de uma mulher cristã. Em determinado momento da minha vida, acreditei na mentira de que a empresa que eu e meu esposo estávamos gerindo era a provisão da nossa casa. Sim, era verdade que essa empresa era o meio da provisão. Então, olha só a diferença, sabe? Uma coisa é eu ter uma empresa e saber que eu dependo dela para ter recursos, né? Para eu ser provida em todas as áreas que eu necessito. Mas outra coisa é eu entender que ela é só o canal de Deus na minha vida. Mas é Ele que governa todas as coisas. Não sou eu que governo a empresa. Está entendendo? Olha a diferença. Uma coisa é eu ter uma empresa aonde eu sou responsável para ser mordoma daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E entender que é Ele que é o provedor, que eu só sou ali um canal, sabe? Para ser usada. E se eu não respeitar as regras estabelecidas por Ele, então não vai funcionar, não vai dar certo. Em algum momento, alguma coisa vai dar errado, sabe? E eles chegaram nesse ponto, né? Onde estava pesado, tinha muita fadiga, né? E aí, até o momento que eles entenderam que a empresa era só o meio da provisão. E aí chegou o dia em que ela percebeu que, na verdade, era apenas os gestores, ou seja, né, eram apenas mordomos, né? Quem realmente provia, abençoava, era o Deus provedor, o Jeová Jireh. Então, isso faz toda a diferença. Tira toda uma carga de responsabilidade da gente, sabe? Quando você sabe que você está ali para ser mordomo daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí, a partir daí, você todos os dias, eu tenho colocado isso em prática, sabe, Jai? Todos os dias, antes de começar, depois que eu acordo, eu não saio da minha casa sem antes ter o meu momento com ele. A primeira reunião do dia é com o meu gestor, sabe?
é com aquele que governa a minha vida, governa a minha empresa. E aí eu tenho uma reunião com ele, eu converso com ele, eu faço esse devocional Café com Deus Pai, que é maravilhoso. Nós temos a leitura bíblica, momento de adoração, e é onde que nós pedimos a ele a direção para o nosso dia, a direção para nossas vidas, para nossa empresa, e faz toda a diferença, sabe? É muito mais leve. E aí, quando vem um peso assim, você para e fala assim: e aí? O que que você quer que eu faça? Eu tenho um testemunho também que teve uma época na minha vida que eu larguei meu emprego e comecei a trabalhar, abrir uma lanchonete. E a gente investiu tudo, eu e ele, nessa lanchonete. E acabou que aquela lanchonete, a gente estava roubando muito tempo da gente. Eu saí do meu emprego e não estava dando para prover a casa, porque não estava assistindo a gente tentar, fizemos curso, fizemos, aperfeiçoando, mudando coisa, e não dava certo. E eu não conseguia ter tempo para minha família, não conseguia ter tempo para Deus. Então, Uhum, e eu já estava ficando, já entrando assim, numa parte assim, estresse, e esse uhum, estresse pode causar depressão, pode causar doenças. Então, tipo assim, eu não estava aguentando mais. E eu uhum, acabei é, abrindo mão. Eu vi que aquilo uhum. ali tava me sugando tanto, assim, não estava tendo resultado. E Sim, depois que eu saí e fui para outro emprego, e, tipo assim, fui para outras áreas, que eu vi que, tipo assim, que eu consegui ver que aquilo estava prejudicando e, graças a Deus, eu consegui ver outros caminhos, assim, né? Outros meios de gerir. Deus mostrou outros caminhos. Até aquele livro que a gente até fez junto do Paulo Vieira, ele abriu minha mente para muita coisa que eu não tinha vivenciado na minha vida, assim. Que é tipo como se Deus falasse comigo, ó, é isso que você está fazendo errado, é por isso que você não cresce. Que a gente, eu mesmo, tem uma crença limitante muito grande, não só em mim, assim, mas na minha família, assim, toda. E quando eu uhum, descobri que aquilo ali, para quebrar aquilo ali, não é coisa fácil, é complicado, né? Como fosse uma maldição. Então, é com muita oração, é com muito você estudo, né? Você buscar conhecimento para você quebrar aquilo ali. E hoje sim. eu vivo, posso dizer que vivo, que Deus é o provedor da minha vida hoje. Glória a Deus. Benção. É que É isso, quando né? para finalizar aqui, o que ele fala aqui no final do livro, ele fala assim, ó, crer no nosso Deus provedor, que ele prove em nossa vida, para que isso aconteça, precisamos nos posicionar em obediência e fidelidade. Sim, acredite, independentemente da circunstância, que ele provê todas as nossas necessidades. Veja a área e decida apenas obedecer e confiar e descansar no Pai e contar com a sua provisão. Hoje eu posso dizer que eu estou vivendo a provisão do Senhor, porque hoje o que eu ganho, meu salário hoje não dá para manter o gasto que eu tenho depois que Leila ficou tetraplégica desse jeito. Não, 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 não tem. A matemática não fecha, mas graças a Deus todo mês eu consigo pagar as contas. Todo mês aparece um serviço, aparece alguém para ajudar. A irmã de Leila, assim, a família dela em si ajuda bastante a gente, assim. E Uhum, a gente tem, tem dado condições de dar um tratamento para ela, fazer coisas que a gente nunca imaginou, assim, fazer, assim. Só para você ter noção, no hospital que ela foi internada, depois que ela saiu, a conta do hospital, que a Unimed pagou lá, teve que ela foi pela Unimed, foi de 230 mil. Agora, onde que a gente ia uhum, ter 230 mil para manter ela no hospital? sim. Assim, de imediato, que você tinha que pagar antecipado, lá mesmo para você internar a pessoa na UTI,
Se Uhum. você não tivesse um plano, você tinha que pagar 200 mil antecipado, só para a pessoa poder entrar no... Então, é Deus mesmo, nossa vida, provendo e fazendo milagre, o impossível acontecer, né? Às vezes a gente não está satisfeito com o que a gente tem, mas a gente tem que olhar para até esses pequenos milagres que acontecem, que é Deus fazendo em nossas vidas e a gente não reconhece, né? A gente não é grato. É, e você sabe que tudo que você agradece cresce. E uma grande chave para o sucesso, né, e para a prosperidade é a gratidão. Quando nós somos gratos, né, com o que temos, aí então o Senhor, que olha o nosso coração, ele derrama sobre nós. Então, assim, é lindo ver, né, o que Deus tem feito na vida de vocês, eu também que tenho acompanhado vocês, desde, né, de algum tempo para cá, e ver realmente Deus e a provisão de Deus mesmo. E só Ele pode prover, sabe? Não tem dinheiro que pague, que supra. E o Senhor, Ele abençoa vocês e através de pessoas, né, para abençoar vocês. E assim Ele vai fazendo, porque Ele é esse Jeová Jireh. Ele é o Deus da provisão. E desde o início da criação, o projeto dele já era assim, né? Ele criou tudo para que a gente não precisasse se preocupar com nada. Mas, infelizmente, a gente faz escolhas, né? E muitas das vezes criticamos Eva e Adão, mas erramos, escolhemos errado como eles escolheram, né? E vem consequências. Mas quando nós entendemos que o Pai, ele não muda, ele continua o mesmo, e ele é que tem toda a autoridade, todo o poder para suprir em nós todas as coisas. E quando nós nos posicionamos nessa posição de dependência, de confiança, descansando e nos movendo dentro do propósito dele, porque agora não é mais como no paraíso antes de Adão e Eva pecar, não. Agora a gente tem sim, né? A Bíblia diz que depois que o pecado entrou no mundo, a gente precisa sim é, comer do suor do nosso rosto, sabe? Mas tem que ser leve, tem que ser sem uma mentalidade escrava, sabe? Tem que ser sem focar em coisas e entender que somos seres humanos e não fazeres humanos. E aí a gente vai vivendo com o suficiente. Amém? Amém. Pra Tem fin- muito, né? Se a gente É, ficava aqui falando muita coisa, mas a gente gostaria tem, de né? agradecer você, né, por sua presença aqui. Esse vídeo aqui eu acho que é muito gratificante. Vai ficar. É um vídeo que vai. Eu falo assim, que esses vídeos vai ficar para a eternidade, né? Que eu vou deixar o meu filho como ali, ó. Quando eu for, meus netos vão estar me vendo ali. É uma história e são coisas assim que lições de vida que vai servir para eles também. Isso é um dos principais motivos que me motivaram a fazer isso. Aham. Porque meu pai se foi, meu avô se foi, e meu filho ficava perguntando por eles. E eu não sabia, tipo assim, contava história, mas eles não deixaram nada. E esse Hum, vídeo é uma coisa que vai ficar para ele. bacana. É, Aí, um detalhe. Muito bem. Parabéns, né, mais uma vez pela sua atitude, por esse projeto, né? Eu vejo que um pequeno ato meu, né, de presentear você com esse devocional, olha só, né, quantas pessoas cansadas, quantos frutos que através da vida do pastor Júnior Rostirola, da pastora Michele, da igreja lá, Reviver em Itajaí, né, através da minha vida, da sua, muitas pessoas estão sendo alcançadas. chama corrente do bem, né? Se abençoa uma pessoa, acaba abençoando outra e Lança, essa bênção até volta para você depois, né? a gente lança semente, aquela que é fértil, essa dá fruto com certeza. Que bom que você tem sido um terreno fértil aí. Amém. Então tá, É, obrigado aí. Então, vou finalizar aqui. Senão acho que Deus pode ser muito abençoe. grande esse vídeo aí. Tomara que o pessoal assista até o final, né? Tá, tchau.
Tchau, Deus abençoe. Manda um beijo aí para Leila, todo mundo aí, tá? Tá certo. Tchau.